Banda em audiência, Samuel Venâncio. Vamos lá, show de bola, Milton Naves. Atualizando aquela informação que trouxemos há pouco, o Matheus Bidu, lateral esquerdo, ele já está na Toca da Raposa 2 com o Lucas Andrino, que é o empresário dele, para finalizar os detalhes desta negociação, a vinda aqui para o Cruzeiro. Ele será o terceiro lateral esquerdo no elenco e com isso pode ser que um deixe o Cruzeiro nos próximos dias. O Cruzeiro tem, começando a temporada, o Rafael Santos como a primeira opção do técnico Paulo Pessolano e o Matheus Pereira agora correndo por fora. Então vamos acompanhar, quem sabe ele pode ser negociado no mercado ainda neste início de 2022. Sobre o transfer ban, o Cruzeiro segue trabalhando desde as primeiras horas do dia para tentar resolver essa situação. Não é um processo tão simples, envolve muita grana, envolve negociação com vários clubes e o Cruzeiro tenta acelerar este processo para fazer a transferência da grana e depois o comunicado junto à FIFA. Isso precisa acontecer ainda hoje. Lembrando que Suíça, o horário lá tá para frente, umas 4 horas pelo menos. Então, o Cruzeiro tenta acelerar o processo para que seja liberado para inscrever os atletas no BID. O torcedor até perguntou e assustou, porque há pouco foi publicado no BID o novo contrato do meia Giovani. Eu confesso que foi uma surpresa para mim também, porque o Giovani tinha o vínculo encerrado, então eu achava que um novo vínculo precisava deste fim do transfer ban. Mas a informação que eu obtive é que não, porque ele manteve o vínculo com a instituição. Mesmo que o contrato se encerrou, é possível renovar, já que ele estava aqui no Cruzeiro. Então o Giovani ganhando condição legal de jogo, o meia que permanece nesta temporada de 2022. O treinamento desta segunda-feira já finalizado e a gente segue acompanhando passo a passo se isso vai se resolver, porque é importante. Ontem até, Léo Figueiredo, eu comentei com o Panzi, com o Emerson Romano, na nossa grande resenha, que se o Pessolano não tiver todos os reforços à disposição, eu acho até que ele não vai se expor nesta estreia no campeonato estadual. E aí poderia, claro, colocar o sub-20 todo em campo, porque não é time. Por exemplo, quando a gente pega Rafael Cabral, Rômulo, Maicon, Sidney e Rafael Santos, Nonoca, Pedro Castro, Marco Antônio, Giovani, Vagninho e Thiago, o Rafael Cabral precisa do registro, Maicon precisa, Sidney precisa, Pedro Castro precisa e o Vagninho. São 5. Para ele tirar 5 do time e colocar outros 5, ele não treinou essa equipe ainda. Não sei o que você pensa, Léo Figueiredo. Samuel, eu ouvi você ontem com o Romano, com o Panzi, e acho que o Pessolano, ele não trabalha com essa hipótese, né, de não ser pago o transfer ban. Você mesmo elucidou isso ontem, tanto que ele teve um jogo treino e em nenhum momento ele usou uma formação sem os atletas que não estão registrados ainda, né? Só com os que têm contrato, não exatamente. teve isso. Se existisse essa possibilidade, ele já deveria ter trabalhado. Olha, primeiro tempo eu vou com o time que eu acho ideal, agora a segunda etapa eu vou jogar aqui, porque se não resolver a situação do transfer ban, eu vou montar o time com os que estão aqui para ter um time bem equilibrado, tentar montar um bom time para começar bem o Campeonato Mineiro. Como isso nem aconteceu, não passa pela minha cabeça, com toda sinceridade, que o Cruzeiro não pague o transfer ban. Outra coisa, o Pedro Martins deu entrevista, quinta, sexta-feira da semana passada, dizendo que seria pago. Quinta. Na quinta. E mais uma coisa. Aí, olha, eu que cansei de elogiar o Ronaldo, a chegada dele, a própria saída do Fábio, porque eu acho que o Ronaldo tá pensando no Cruzeiro mesmo. O Cruzeiro não tem condição de pagar um goleiro como o Fábio. Mas se o Ronaldo não consegue chegar e pagar os 22 milhões, ele nem devia ter comprado o Cruzeiro. Se ele não consegue chegar e fazer esse aporte de 22 milhões, que é urgente... Só tem uma informação no meio disso, Léo. Ele não assinou o contrato ainda de compra definitiva. Então será que isso tem alguma coisa? Porque se ele pagar o transfer, eu imagino que é que ele vai comprar em definitivo. Se ele não pagou o transfer até agora, será que é porque ele tem algum receio desse acerto definitivo? Porque não tem como. O Ronaldo, quando comprou a SAF do Cruzeiro, ele sabia
desse transfer ban, a sua direção sabe, todos eles sabem, e o Cruzeiro precisa pagar. Tanto que o Cruzeiro fez contratações, precisa registrar os jogadores. Então, com toda sinceridade, não passa pela minha cabeça que o Ronaldo não pague esse transfer ban para o Cruzeiro começar o campeonato. A compra, então, pode não acontecer? Existe uma possibilidade. O próprio Ronaldo disse isso nessa Moca, que não passa pela cabeça dele, que não está no planejamento, que ele sabe tudo que ele está encontrando, que cada gaveta que ele puxa é um problema e é verdade, mas o transfer ban já era publicamente conhecido que o Cruzeiro precisava pagar. O Cruzeiro fez contratações, boas contratações, precisa registrar os jogadores. Samuel, eu tenho quase toda certeza, e tomara que isso aconteça, na turma do bate-bola você trará de manchete que o transfer ban foi pago. Não, eu só quis falar uma coisa que eu também não tenho dúvida que vai pagar isso. Só que não é um processo tão simples e é processo burocrático. Aí, se a gente for começar a falar isso, aquilo, só com base em opinião, a gente vai dizer 50 hipóteses, mas é que é um processo muito burocrático para se colocar 20, 23, 25 milhões sem você ser o dono. Então, isso é uma das coisas também que a gente tem que ter muita cautela e cuidado com a informação para trazer para todo mundo aqui na Itatiaia. Claro que o Ronaldo mesmo já falou que são dívidas emergenciais e que ele vai assumir, mas claro que existe um processo muito além, muito burocrático para que tudo se resolva e para que se tenha garantias também de qualquer grana que você coloca no clube neste momento. 12h35.